aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou de volta aqui no Disparada para mais uma entrevista. Hoje, a última da série de 5 entrevistas especiais sobre transparência eleitoral. Eu tenho o prazer de reencontrar e de ouvir o embaixador, ex-ministro de Assuntos Estratégicos do governo Lula, Samuel Pinheiro Guimarães, que já está aqui comigo. Embaixador Samuel, um prazer reencontrá-lo. Muito prazer, Calazans, estar de novo aí com vocês, no Disparado. Então, embaixador, nós fizemos questão de ouvir a opinião do senhor, por ser uma pessoa que conhece diferentes realidades, pode não ser um especialista na questão da urna, do processo eleitoral como um todo, mas já foi observador das eleições na Venezuela e também acompanha, porque é atento a esse assunto que todos nós entendemos como de prioridade máxima, a garantia da transparência eleitoral. Então, eu gostaria de saber do senhor como é que o senhor tem percebido esse movimento que tem, inclusive, integrado diferentes setores da política brasileira. É um tema, assim, quase que único, que consegue ser agregador das forças políticas, porque todos estão agora percebendo a importância dessa luta por transparência eleitoral. Calazans, eu acho que esse tema da urna eleitoral é um dos elementos de controle do sistema econômico sobre o sistema político. É um dos instrumentos. Posso dar a você vários outros exemplos, né? E isso decorre do fato de que, no Brasil, como há uma enorme concentração de riqueza, e, por outro lado, há um sistema político que determina as regras da atividade econômica, então o sistema econômico procura influir sobre o sistema político. E tem várias formas disso, de reduzir a participação da população no sistema político. Eu vou apenas enumerar algumas. Redução dos períodos eleitorais, o que reduz o debate, né? Quando você vê em outros países, os períodos eleitorais são longos, há longos debates. Aqui a ideia é sempre reduzir o período eleitoral. 2, você tem também um controle através do legislativo, né? Em que você evita o debate mais prolongado dos temas da legislação, né? E a participação popular. Você tem casos extremos, como esse agora da autonomia do Banco Central, em que foi dada autonomia, de modo que nos 2 primeiros anos do próximo governo, qualquer que ele seja, o presidente do Banco Central já está definido e que terá a sua política econômica, né? Outra questão do teto de gastos, né? E que constrange totalmente o governo central na sua capacidade de influir sobre o desenvolvimento econômico e social do país. Muito bem. Então, essa questão da urna é mais um instrumento nesse processo, né? Eu esqueci de mencionar, mas vou mencionar agora, toda a questão das agências reguladoras, que retiram o poder dos ministérios, que são indicados pelo presidente eleito por 70 milhões de votos, 50 milhões de votos, e cria-se agências reguladoras de indivíduos não eleitos e que têm uma influência enorme. O caso da Anvisa, recentemente, é uma coisa extraordinária. Quer dizer, meia dúzia de técnicos escolhidos de forma não popular, né? E que mandam no sistema de saúde, né? E tudo isso, embaixador, colocado como de forma altamente técnica, meritocrática. Exatamente. Então, nesse caso aí, o senhor aprofunda esse problema da falta de transparência eleitoral, porque não é apenas a questão de definir
do poder de definir. Nós não podemos dizer que há fraude ou que não há fraude, porque a urna ela não é auditável. Então, ela é simplesmente uma caixa de surpresa, como diria o locutor antigo do futebol, né? Uma caixinha de surpresa. Então, nesse caso aí, vai muito além daquilo que a gente vê como eleitos ou não eleitos numa disputa eleitoral. O senhor está falando aí de um domínio, de uma dominação total de tudo que esteja relacionado ao aspecto econômico. É dessa maneira que o senhor enxerga como... Como eu vejo. É como eu vejo. O que eu quero dizer é o seguinte: o sistema judiciário, inclusive, é o sistema mais distante da soberania popular. Mais distante. Tenho certeza que alguns desses juízes do Supremo Tribunal, de onde saem os presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, né, submetidos talvez a uma sabatina mais rigorosa, coisa que não são, a sabatina pro forma, né? Bem, mas enfim. Então esse judiciário ele é o mais distante da soberania popular, né? E a eleição é a manifestação da soberania popular. Então, se há um instrumento eleitoral, que é a urna, né? A urna é um instrumento, né? É um instrumento, um aspecto físico das eleições, né? O aspecto final, né? Então, o povo é chamado a cada 4 anos para rapidamente se pronunciar e se retirar de cena, né? Imediatamente. Se retira de cena e fica lá. Enquanto isso... E como é que são escolhidos esses indivíduos? Então, são escolhidos de uma forma que, curiosamente, a questão do voto impresso, né, que é uma questão apenas que permite a conferência e que permite verificar a correção, né? A Exatamente. correção Cada urna imprime um boletim. O boletim que a urna, que ninguém sabe como imprime, imprimiu. Pois é, e que manda. Então, isso é algo que, como já foi dito aqui em entrevistas anteriores, em outros países não existe. Não existe. Que eu saiba, pelo menos em vários países não existe, né? Então, não existe. Inclusive, se o senhor assistiu às outras entrevistas, o senhor deve ter visto que o ex-senador Roberto Requião questionou, inclusive, a necessidade da existência do próprio TSE. Inclusive porque ali são técnicos não eleitos, pessoas não eleitas, escolhidas talvez por concurso, né? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em geral, é um membro do Supremo Tribunal Federal, né? E é curioso que os argumentos são argumentos absurdos, argumentos de custos, né, por exemplo. Então, tudo isso é muito, diria, eu vou dizer uma palavra aqui, suspeito. É suspeito. Entende? É suspeito, por exemplo, creio que o Supremo Tribunal Federal, STF, né? Ele considerou inconstitucional, não foi? Num determinado momento, como inconstitucional um melhor controle do processo eleitoral, que é, no fundo, a manifestação da soberania popular. Porque é isso, o processo eleitoral é a manifestação da soberania popular, que é o primeiro artigo da Constituição brasileira. Não é o segundo nem o terceiro, não, é o primeiro artigo, né? Então, saber se é fraudável, se não é fraudável, o curioso são as decisões. São as decisões posteriores. Não foi uma decisão monocrática, foi o plenário do Supremo Tribunal Federal que decidiu declarar em 2015, por maioria, inconstitucional a impressão de um comprovante de votação pela urna.
Foi o colegiado. Então, a culpa é de todos, não foi de um apenas, de um único, Então, não. muito bem. Por que terão eles chegado a essa conclusão? Como? Por que meios? Por que influências? Não é? Influências é porque é o seguinte, esta é a última... Quer dizer, há várias formas de manipular a soberania popular e de restringir a soberania popular. Esta é a última hipótese, quer dizer, e decisiva. E decisiva. E usando a própria soberania popular para legitimar assuntos alheios ao interesse da população, não é? Pois é, exatamente. Né? Enfim, então a minha impressão é essa, sabe? É que, na realidade, como, aliás, creio que, de uma certa forma, o senador Requião manifestou, né, na sua entrevista, né? Isto é uma ampla operação, não é? Isso aí é um aspecto, é um tema de uma ampla operação, com aspectos internos e externos, não é? Da verdade. Sim, com certeza. E isso, digamos, Embaixador, o senhor cortou acidentalmente o microfone, vai ter que dar um toque na tela para acionar o microfone. Eu estou conversando aqui com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, ex-ministro de Assuntos Estratégicos do governo Lula. Estamos falando aqui para a quinta entrevista da série Transparência Eleitoral no Disparada. Embaixador, para encerrarmos a nossa conversa, eu gostaria que o senhor tivesse a gentileza de falar por que é que o senhor considera, para que o povo que não entende muito de termos técnicos, que não entende muito de dados, de transferência de dados, totalização, pesquisa eleitoral. Isso não tem importância nenhuma. O que importa é a possibilidade, não é nem a possibilidade, é o fato de se terem recusado a evitar a possibilidade de fraude, compreende? As autoridades judiciais terem se recusado a adotar algo que impediria a possibilidade de fraude. Pois é. Então é a justiça sendo usada para legitimar a possibilidade de fraude quando ela nega e considera inconstitucional o direito de poder ver impresso sem que ninguém mais veja, ou seja, mantido o sigilo do voto, mantido todo o princípio de uma eleição livre, justa e transparente, não é isso? O que eu Então, estava dizendo é o seguinte, certo. essa questão faz parte de uma questão maior, que é a seguinte, tendo em vista a extraordinária concentração de renda e de riqueza no Brasil, enorme concentração, enorme, das maiores do mundo, tendo em vista, ao mesmo tempo, que há um sistema político onde são definidas as regras do sistema econômico, que é no sistema político que se definem as regras do sistema econômico. Então, o sistema econômico, para garantir esse processo de concentração de renda, ele influi sobre o sistema político de todas as formas. Então, de várias formas. Várias formas. A redução dos tempos eleitorais, dos processos eleitorais, redução da propaganda eleitoral, a pretexto de custos, entende? E outras idiotices desse tipo, né? E depois a escolha de candidatos, o financiamento de campanhas, e assim por diante. Né? As agências reguladoras, né? O teto de gastos, agora a questão do Banco Central, né? A autonomia do Banco Central, enfim. E aí, este último recurso, que é você alterar o resultado das eleições. Para alterar o resultado das eleições, é necessário que não seja possível auditar o sistema físico, as máquinas onde é registrado o voto, que é a expressão da soberania popular. O voto é isso, né? Principalmente nas eleições majoritárias para presidente da República. Quer dizer, eu preciso começar deste princípio.
Há uma enorme concentração de renda e de riqueza no Brasil. Isso é um fato consagrado por todos os estudos nacionais e internacionais. Ponto. Há um sistema político. Ponto. Esse sistema é um sistema de voto popular. Não é um sistema de voto censitário, como já foi no passado, né? Então, o sistema econômico tem que influir sobre o sistema político. Então, ele elege candidatos, elege deputados, elege senadores que vão fazer a legislação, não é? Elege presidentes da República, não é? E escolhe também, por vias travessas, ministros do Supremo Tribunal. Então é isso. Essa série de reportagens, de entrevistas, perdão, que nós estamos fazendo aqui, tem como objetivo alertar a nossa sociedade para a importância da existência dessa possibilidade de auditagem dessas urnas. Claro. Porque então, diante de tudo que o senhor falou, eu posso afirmar no meu texto, que eu vou escrever para chamar esse vídeo, que o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães considera que o poder econômico precisa controlar as eleições para exercer influência sobre o poder político. Essa é a síntese da nossa conversa. Sobre o poder político e a legislação que organiza o sistema econômico. E judiciário também. Então, além como é que é a legislação que organiza o sistema econômico? Não é? O poder econômico parece uma coisa assim. O poder econômico são as pessoas ricas, são as pessoas que têm riqueza e que têm renda. No Brasil, são cerca de 200 e poucos, entre outros, bilionários. Não é? São pessoas, não é uma abstração. Quando falamos o poder econômico, parece uma coisa assim fora, o poder econômico. São pessoas. Quando falamos de setor financeiro, são pessoas, né, que são os donos dos bancos. Pois é, então urge então essa necessidade de ampliarmos a transparência eleitoral diante assim, não existe democracia nesse caso. Que pelo menos este instrumento não seja utilizado também neste processo. Pois é. Olha, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, eu quero agradecer ao senhor por conceder aqui essa entrevista, encerrando essa série de entrevistas aqui no Disparada sobre transparência eleitoral. Foi muito importante essa intervenção do senhor para trazer esse alerta, não é? De que existem interesses muito próximos de nós e que estão querendo, próximos do ponto de vista geográfico, não do ponto de vista social, a discrepância é grande, mas que tentam a todo custo exercer a influência sobre a soberania popular. Eu fico muito agradecido. Não tentam, não. Exercem. Exercem, não é nem... Não modifique a situação. Exercem. Exercem, então. Melhor ainda essa afirmação. Pois é, exercem influência sobre a soberania popular. Isso é muito grave e é por isso que nós estamos nessa luta aqui. Muito obrigado, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Obrigado a você, Calazans, pela oportunidade. E sucesso aí na sua luta, hein? O prazer é todo meu. Espero contar com o senhor em outras oportunidades para outros temas também. Exatamente. Um grande abraço. Eu conversei aqui... Um grande abraço, então. Eu conversei aqui com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que também foi ministro de Assuntos Estratégicos do governo Lula, sobre a transparência eleitoral e, com isso, nós encerramos esta série de entrevistas sobre transparência eleitoral aqui no Disparado. Espero que você tenha tirado as suas próprias conclusões. E aqui fica o convite para que você esteja engajado nessa luta por mais transparência eleitoral, para que o eleitor possa exercer a sua única arma, que é o voto, sem que isso sofra alterações. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no Disparada.